Existe um padrão que quase ninguém percebe. As pessoas que realmente prosperam raramente anunciam seus planos. Elas não gritam metas, não discutem estratégias, não buscam validação antes da vitória. Elas crescem em silêncio. Enquanto muitos expõem intenções nas redes sociais, discutem sonhos em mesas de bar e competem por atenção, existe um grupo silencioso treinando, estudando, aprimorando habilidades e desaparecendo estrategicamente. E isso não é arrogância, é estratégia. Os estoicos já ensinavam isso há quase 2000 anos. Sêneca dizia que o sábio age mais do que fala. Epicteto ensinava que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Marco Aurélio escrevia em seus diários reflexões que jamais foram pensadas para aplausos. Eram treinamentos internos. Meu nome é Paulo Santos e hoje eu quero te mostrar por que crescer em silêncio é um dos maiores segredos da prosperidade financeira, emocional, mental e de tempo. E, principalmente, como aplicar isso na sua vida. O erro de anunciar antes de realizar. Existe uma armadilha psicológica pouco comentada e extremamente perigosa. Quando você anuncia uma meta, seu cérebro recebe uma pequena recompensa social antecipada. As pessoas elogiam, aprovam e incentivam. E isso gera uma sensação sutil de progresso. Você sente que já começou, que já está no caminho e que já avançou. Mas na prática ainda não fez nada. É como se você tivesse recebido o aplauso antes da apresentação. E isso reduz a urgência interna de agir. O estoicismo sempre alertou contra esse tipo de ilusão. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, incorpore-a. Isso significa: não declare virtudes, pratique-as. O estoicismo ensina a disciplina interior. Ensina que virtude não precisa de plateia. Ensina que caráter não depende de reconhecimento externo. Quando você fala demais sobre seus planos, algo sutil acontece dentro de você. Você dilui sua energia, porque parte dela vai para sustentar a narrativa, não a execução. Você recebe opiniões desnecessárias, e opiniões confundem mais do que ajudam, quando o plano ainda está imaturo. Você se expõe a críticas prematuras, que podem minar sua confiança antes mesmo do primeiro obstáculo real. E pior, cria pressão externa. Agora você não está mais agindo por evolução, mas para corresponder à expectativa dos outros. E expectativa externa é um peso invisível. Sêneca advertia que a mente deve ser governada por princípios, não por aplausos. Quando você anuncia antes de realizar, você se torna dependente da reação. E dependência emocional é o oposto de liberdade. Quem prospera entende algo simples e profundo. Movimento real não faz barulho. Observe grandes transformações na natureza. A raiz cresce no escuro. O músculo se fortalece em silêncio. A mente amadurece na solitude. Enquanto muitos querem parecer produtivos, os disciplinados preferem ser produtivos. Enquanto muitos exibem intenções, os sábios protegem estratégias. Enquanto muitos buscam validação, os fortes buscam competência. Anunciar cedo demais é, muitas vezes, uma necessidade de pertencimento. É o desejo de ser visto como alguém que está evoluindo. Mas quem realmente evolui não precisa parecer. Marco Aurélio escreveu para si mesmo algo poderoso. Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja. Essa frase desmonta completamente a cultura da exposição. Ser vale mais do que anunciar. Construir vale mais do que comentar. Executar vale mais do que prometer. E aqui está um ponto crucial. Silêncio não é insegurança. Silêncio é maturidade estratégica. Quem está seguro não precisa convencer ninguém. Quem está comprometido não precisa anunciar cada passo. Quem tem clareza não busca validação. Agora, entenda uma coisa importante. Crescer em silêncio não significa estagnação.
Não significa isolamento improdutivo. Não significa ausência de movimento. Pelo contrário, significa intensidade invisível. Significa acordar cedo sem postar sobre isso. Estudar sem publicar foto do livro. Treinar sem registrar cada gota do suor. Planejar sem divulgar metas. É o tipo de intensidade que constrói resultados reais. Porque, no fim das contas, o mundo não recompensa intenções anunciadas. O mundo recompensa a competência construída. E competência nasce do silêncio. Treine quando ninguém está olhando. Toda a liberdade nasce da competência. Essa é uma verdade simples e, ao mesmo tempo, desconfortável. Porque liberdade não é um presente, é uma consequência. Liberdade financeira nasce da habilidade de gerar valor. Não é sobre querer ganhar mais, é sobre se tornar alguém que resolve problemas relevantes. Liberdade emocional nasce do domínio das próprias reações. Não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar a si mesmo. Liberdade mental nasce do controle dos pensamentos. Não é a ausência de pensamentos negativos, é a capacidade de não ser governado por eles. Liberdade de tempo nasce da organização e da estratégia. Não é trabalhar menos, é trabalhar melhor. Nada disso acontece por sorte. Nada disso acontece por motivação momentânea. E nada disso acontece por inspiração passageira. Acontece por treino. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto ensinava que a vida é como um campo de treinamento. Não controlamos os eventos, mas treinamos nossas respostas. Sêneca falava sobre ensaiar mentalmente dificuldades antes que elas acontecessem. Isso não era pessimismo, era preparo. Já Marco Aurélio escrevia diariamente reflexões para alinhar sua mente antes de enfrentar o caos de governar um império. Perceba, eles não treinavam apenas o corpo, treinavam a mente. E é aqui que a maioria falha. As pessoas querem resultado sem repetição, querem prosperidade sem rotina, querem liberdade sem disciplina. Mas competência é construída na repetição invisível. Pergunte a si mesmo com honestidade. Você está treinando sua disciplina ou está negociando com suas vontades? Está estudando todos os dias ou apenas quando sente vontade? Está fortalecendo sua mente contra distrações ou está alimentando distrações constantemente? Treinar quando ninguém está olhando significa fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso. Significa acordar cedo quando ninguém sabe, estudar depois de um dia cansativo, continuar mesmo quando não há reconhecimento imediato. A maioria das pessoas só performa quando existe plateia, mas quem prospera treina na ausência dela, porque entende algo essencial. O momento público é apenas a manifestação do treino privado. O empresário seguro das decisões já errou centenas de vezes em silêncio. O investidor disciplinado já estudou por anos antes de aplicar grandes quantias. A pessoa emocionalmente estável já enfrentou batalhas internas que ninguém viu. Prosperidade é consequência de preparo silencioso. E aqui está um ponto crucial. Treino cria identidade. Você não se torna disciplinado por dizer que é disciplinado. Você se torna disciplinado por agir disciplinadamente, repetidamente. Cada dia que você cumpre o que prometeu a si mesmo, sua identidade muda. Você começa a confiar em si. E autoconfiança real não nasce de elogios, nasce de evidências internas. Quem cresce em silêncio entende algo poderoso. Enquanto o mundo se distrai, ele se desenvolve. Enquanto o mundo reclama, ele constrói. E, enquanto o mundo debate, ele executa. E essa execução constante cria uma vantagem invisível, porque daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, a diferença entre quem treinou diariamente e quem apenas falou sobre metas será brutal. O treino invisível de hoje é a liberdade visível de amanhã. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Não é apenas sobre disciplina externa, é sobre transformação interna. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Sumir é uma estratégia, não uma fuga. Sumir não é abandonar o mundo,
não é desistir das pessoas, não é se tornar antissocial, é reduzir ruídos, e essa diferença é crucial. Hoje vivemos na era da exposição constante. Todo mundo opina, todo mundo comenta, todo mundo reage. Opiniões o tempo todo, comparações o tempo todo, distrações o tempo todo. Você acorda e já é bombardeado por metas alheias, conquistas alheias e opiniões alheias, estilos de vidas alheios. E sem perceber, começa a viver reagindo. Reagindo a notícias, reagindo a críticas, reagindo a tendências, reagindo a expectativas. Mas quem prospera não vive reagindo, vive escolhendo. Sumir estrategicamente significa recuperar o controle da própria atenção. Significa entender que a atenção é um recurso finito e tudo aquilo que disputa sua atenção disputa sua energia vital. Sumir estrategicamente significa reduzir convivências que drenam energia. Pessoas que vivem em negatividade constante, crítica destrutiva ou vitimização permanente. Diminuir o consumo excessivo de redes sociais, porque comparação constante gera ansiedade e distorce sua percepção de progresso. Evitar debates improdutivos. Discussões que não constroem nada apenas inflam o ego. Cortar ambientes que alimentam mediocridade. Lugares onde disciplina é ridicularizada e ambição é vista como arrogância. Isso não é arrogância, é preservação. Os estoicos chamavam isso de proteger a mente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba a profundidade disso. Você não controla o barulho do mundo, mas controla o quanto ele entra na sua mente. E quando você não protege sua mente, algo silencioso acontece. Você perde foco, perde clareza e perde direção. O excesso de estímulos fragmenta sua capacidade de concentração. E sem concentração profunda não existe excelência. Sumir estrategicamente cria espaço. Espaço para pensar, espaço para planejar, espaço para estudar e espaço para se fortalecer. Grandes decisões raramente nascem em ambientes barulhentos. Elas nascem no silêncio. Quando você controla seu ambiente, você protege sua evolução. Ambiente molda comportamento. Comportamento molda hábitos. Hábitos moldam destino. Se você permanece em ambientes que normalizam procrastinação, fofoca e superficialidade, sua mente começa a considerar isso normal. Mas quando você escolhe ambientes de crescimento, disciplina e visão de longo prazo, sua mente se ajusta a esse padrão. E aqui está algo importante. Sumir não é desaparecer para sempre, é se afastar o suficiente para crescer. É como um período de incubação. Você se retira para treinar, para estudar, para se estruturar, para construir algo sólido. E quando retorna, retorna diferente, mais preparado, mais maduro e mais estratégico. Quem protege sua evolução acelera seu crescimento, porque elimina vazamentos de energia, elimina conflitos desnecessários e elimina distrações constantes. E isso gera algo extremamente valioso: foco sustentado. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Se sumir protege sua mente, fortalece sua disciplina e aumenta seu foco, por que isso gera abundância financeira? É exatamente isso que vamos aprofundar agora. Silêncio gera foco e foco gera riqueza. Mas antes de falar de dinheiro, precisamos ampliar o conceito de riqueza. Riqueza não é apenas saldo bancário, não é apenas patrimônio, não é apenas faturamento. Riqueza é clareza, saber exatamente para onde você está indo. Autonomia, não depender emocionalmente da aprovação alheia. Paz, dormir tranquilo, sabendo que está construindo algo sólido. Poder de escolha, decidir onde trabalhar, com quem trabalhar e como viver. Dinheiro é importante, mas dinheiro sem clareza vira ansiedade. Dinheiro sem paz vira pressão. Dinheiro sem autonomia vira prisão sofisticada. As pessoas que prosperam financeiramente entendem uma regra básica e brutalmente prática.
Foco é um ativo, assim como o capital. Foco pode ser investido ou desperdiçado. E aqui está algo que poucos percebem. Cada distração custa dinheiro. Não imediatamente, mas cumulativamente. Cada hora perdida em comparação improdutiva é uma hora que poderia ser usada para desenvolver uma habilidade. Cada discussão emocional desnecessária consome energia que poderia ser aplicada em estratégia. Cada exposição excessiva rouba tempo que poderia ser investido em construção. Cada conflito emocional custa energia, e energia é combustível de produtividade. Cada exposição desnecessária custa tempo, e tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. O estoicismo sempre enfatizou a importância da direção intencional da vida. Sêneca escreveu algo extremamente poderoso. Não é que temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Essa frase é quase uma definição moderna de falta de foco. Crescer em silêncio preserva 3 recursos escassos: energia, tempo e atenção. Energia é sua capacidade de agir. Tempo é o espaço onde suas ações acontecem. Atenção é o direcionamento da sua energia dentro do tempo. Quando esses 3 estão desalinhados, sua vida entra em dispersão. Mas quando estão alinhados, algo extraordinário acontece. Sua execução se torna consistente. Sua evolução se torna visível. Seu valor de mercado aumenta. Suas decisões se tornam mais estratégicas. E valor gera renda. Pessoas financeiramente prósperas raramente são as mais barulhentas. São as mais concentradas. Enquanto muitos dividem atenção em múltiplas distrações, elas concentram energia em poucas prioridades essenciais. Enquanto muitos querem reconhecimento imediato, elas priorizam construção de longo prazo. O silêncio cria profundidade. E profundidade gera excelência. Excelência gera valor. E valor, inevitavelmente, gera retorno financeiro. Quando você cresce em silêncio, você está investindo no que realmente importa. Competência real, relacionamentos estratégicos, planejamento de longo prazo, domínio emocional. Tudo isso exige foco sustentado. E foco sustentado só é possível quando você elimina ruídos desnecessários. Aqui está uma verdade simples. Você não constrói riqueza vivendo reagindo a tudo. Você constrói riqueza escolhendo cuidadosamente no que colocar sua atenção. E a atenção direcionada é uma forma de poder. Mas existe um benefício ainda mais profundo do silêncio estratégico. Não é apenas financeiro, é interno. E é isso que realmente sustenta qualquer prosperidade duradoura. A liberdade emocional que ninguém vê. Existe um tipo de liberdade que não aparece nas redes sociais. Não gera aplauso, não chama atenção, mas sustenta todas as outras. A liberdade emocional. Quando você para de anunciar seus passos, algo silencioso acontece dentro de você. Você para de depender de aprovação. E isso muda absolutamente tudo. Enquanto você anuncia, você espera a reação. Enquanto espera a reação, você cria expectativa. E expectativa gera vulnerabilidade emocional. Se elogiam, você se anima. Se criticam, você se abala. Se ignoram, você duvida. Mas quando você cresce em silêncio, você quebra esse ciclo. Você não age mais para impressionar, você age para evoluir. Essa mudança de motivação é profunda. Antes, o combustível era reconhecimento. Agora, o combustível é progresso. O estoicismo ensina exatamente isso, independência emocional. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos esses acontecimentos. Ou seja, o poder está na sua resposta, não no evento. Quando você internaliza isso, você começa a treinar 3 pilares fundamentais. Não reagir impulsivamente, não se comparar constantemente, não buscar validação externa como medida de valor. Não reagir impulsivamente significa criar espaço entre estímulo e resposta. Alguém critica? Você avalia e não explode. Algo dá errado? Você ajusta e não desmorona. Uma oportunidade surge?
Você analisa, não age por impulso. Essa maturidade emocional impede decisões precipitadas, especialmente decisões financeiras, porque grande parte dos erros financeiros nasce de emoções mal administradas, medo excessivo, ganância impulsiva, ansiedade por status, desejo de provar algo para alguém. Agora, pense comigo. Quantas decisões financeiras ruins as pessoas tomam apenas para manter uma imagem? Carros que não podem pagar, estilos de vida incompatíveis com a renda, investimentos arriscados por euforia momentânea. Isso não é estratégia, é carência disfarçada de ambição. Marco Aurélio reforçava constantemente em seus escritos a necessidade de governar a própria mente antes de tentar governar qualquer outra coisa. E aqui está a conexão direta com prosperidade. Quem não controla emoções sabota decisões, e quem sabota decisões compromete prosperidade. Prosperidade não é apenas ganhar dinheiro, é manter, multiplicar e proteger. E isso exige estabilidade. A liberdade emocional permite que você tome decisões baseadas em lógica, não em ego. Aguente períodos de baixa sem pânico. Recuse oportunidades que parecem boas, mas não são estratégicas. Espere o momento certo. Ela também protege sua paz, porque quando você não depende de aplausos, você não vive sob ansiedade constante. Você não precisa provar. Você não precisa exibir. Você não precisa competir o tempo todo. Você apenas constrói. E construção consistente gera confiança interna. Confiança interna gera segurança. Segurança gera decisões melhores. Decisões melhores geram prosperidade sustentável. A maioria das pessoas buscam liberdade financeira para ter paz. Mas, sem liberdade emocional, o dinheiro não traz paz. Ele amplifica inseguranças. Crescer em silêncio fortalece seu interior antes de expandir seu exterior. E isso faz toda a diferença. Porque, no fim, a verdadeira abundância não começa na conta bancária. Começa na mente que sabe permanecer estável, mesmo quando ninguém está olhando. Crescer em silêncio não é sobre isolamento. Não é sobre se afastar do mundo por medo. Não é sobre desaparecer por insegurança. É sobre estratégia. É uma decisão consciente de proteger sua energia, sua mente e sua visão de longo prazo. É entender que falar menos aumenta a execução, porque você direciona a energia para agir, não para explicar. Reduzir a exposição aumenta foco, porque sua atenção deixa de ser fragmentada. Treinar diariamente aumenta a competência, e competência gera confiança real. Controlar emoções aumenta a liberdade, e liberdade sustenta a prosperidade. No fundo, tudo se resume à maturidade. As pessoas que você admira não chegaram onde estão debatendo planos em voz alta. Elas não venceram discutindo intenções. Não prosperaram tentando impressionar. Elas chegaram lá trabalhando quando ninguém estava olhando, errando em silêncio, aprendendo em silêncio e ajustando rotas em silêncio. E quando o resultado apareceu, pareceu repentino, mas não foi. Foi construído. Talvez o próximo nível da sua vida não precise de mais anúncios, não precise de mais declarações públicas, não precise de mais promessas. Talvez precise de mais silêncio estratégico, mais disciplina invisível, mais treino interno e mais profundidade. Então, eu te deixo uma pergunta sincera. Se você desaparecesse por 6 meses, não para fugir, mas para treinar, estudar, organizar sua vida, fortalecer sua mente e desenvolver novas habilidades, quem você se tornaria? Que nível de competência alcançaria? Que estabilidade emocional conquistaria? Que liberdade começaria a construir? Às vezes, o maior salto da sua vida começa com um passo silencioso. Pense nisso com sinceridade. E agora eu quero te fazer uma última reflexão. Você está vivendo para aparecer ou está vivendo para prosperar? Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele trouxe clareza, provocação ou despertou algo interno, deixe o seu like aqui no vídeo.
Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também querem vencer na vida com estratégia e profundidade. E se você quer continuar aprendendo sobre mentalidade, disciplina, prosperidade e fundamentos estoicos aplicados à vida moderna, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.